Hoje em dia nós temos um grande problema com relação a religiosos em geral, principalmente os religiosos mais fanáticos. O fundamentalismo religioso, seja ele cristão, muçulmano ou até mesmo judaico, tem causado grandes problemas, desde terrorismo até gente que fica fazendo protestos, ameaçando homossexuais, criando vários problemas de mutilação feminina na África, por exemplo. Mas de onde isso surgiu? A religião é tão ruim assim? O problema básico da religião não é a religião em si. Na verdade, temos que fazer uma distinção entre a religião e o sentimento de religiosidade. A religiosidade em si não é tão ruim assim, já que é apenas uma forma das pessoas se conectarem com outras esferas, uma forma de dar sentido à sua vida de uma forma que em vias gerais não seria possível. O problema nunca foi a tiazinha lá no interior do Nordeste que acredita no padrinho Pai de Cícero. O problema não é a pessoa que coloca um prato de pipoca numa encruzilhada achando que isso vai melhorar a sua vida. Nós temos que entender o que fez a pessoa se apegar a isso, onde lugares pobres, onde o poder público não entra, onde não há saneamento básico, não há remédios, não há hospitais, não há nada. Mas existe uma igreja, existe um templo religioso, um terreiro de macumba, o que seja. O fundamentalismo religioso, como nós conhecemos hoje, nem sempre existiu. Aliás, ele é bem recente. Esses malucos muçulmanos que estão aí explodindo tudo, vêm de uma interpretação errada do Alcorão, que proíbe que a pessoa se mate, por qualquer motivo que seja. Esses malucos que ficam se matando, explodindo tudo, eles podem ser qualquer coisa, mas inteligente com certeza não é. Tom Clancy até diz que eles são bombas não muito inteligentes. Mas isso por quê? Porque são uma massa de manobra de líderes religiosos que tentam controlar politicamente a sua sociedade e usam para isso a religião. Não que isso seja novidade, é claro. Quando nós temos o problema da bancada evangélica daqui, que fica tentando legislar, transformando o Brasil numa teocracia, proibindo coisas como aborto ou o direito a homossexuais, aí nós temos um problema. Mas nada disso está na Bíblia. Bom, tá certo que tem a parte do Velho Testamento que manda matar homossexuais ou até quem reza para um Deus diferente. Mas com certeza ali não é o Deus cristão. Então, se é para a bancada evangélica seguir a Bíblia, ela deveria de abdicar o cristianismo. Mas se não querem abdicar o cristianismo, então deveriam de abdicar o Velho Testamento. Bom, o próprio Jesus disse que não veio trazer a paz, e sim a espada. Mas também disse para tirar a pedra para aquele que não tivesse pecado. São coisas contraditórias na Bíblia que dá para você interpretar da maneira como você quiser. Ou seja, o problema não é a religião, e sim da má índole desse bando de safados que tentam manipular toda uma sociedade de acordo com seus interesses. Isso por quê? Porque querem poder e dinheiro, manipular as pessoas de baixa cultura, baixa instrução, de forma com que eles possam ficar no poder e assim tirar proveito disso. Isso é um problema sério. Canais de TVs propagando ódio abertamente e ninguém faz nada. E agora temos sites e canais no YouTube falando um monte de bobagens. Vi até um canal que um idiota tinha dito que o marido e a esposa não deveriam ir para o motel porque, sei lá, podia ter tido 2 homossexuais lá naquela cama. Não por causa de promiscuidade. Bom, mas se bem que promiscuidade é um fato relativo. Bom, o cara pode ficar com a mais linda esposa dele e sair pulando a cerca com a secretária. Ou secretário, ou qualquer coisa, sei lá. Teve até o caso daquele pastor homofóbico nos Estados Unidos que era gay. Temos nos Estados Unidos aquela igreja de Westboro que conseguiu a façanha de ser odiada por qualquer outras igrejas. Acho que Martin Luther King e mesmo Malcolm X, com todo o seu radicalismo, não seriam favoráveis àquele bando de malucos psicopatas que saem para apedrejar pessoas na rua, batem palmas quando pessoas são assassinadas. Não, o problema não é a religiosidade. O problema é a insânia desse bando de malucos que usa a religião para extravasar a sua mediocridade, a sua estupidez, a sua maluquice, o seu despautério, a sua tendência assassina de colocar todos sob os seus domínios e achando que pode fazer o que querem bem entende.
E pior que podem fazer, porque se fazem qualquer coisa, sempre dizem assim: ah, coitado, estão apenas defendendo a sua religião. E se eu disser, então a minha religião será pegar um deles de porrada e quebrar todinho mandando para o hospital, aí eu sou um intolerante. Não, claro que muitos ateus agnósticos também não sejam intolerantes, muitos são. E o principal deles achando que nós devemos acabar com a religião. Desculpe, isso não vai acontecer. Achar que por algum evento mágico a religião vai acabar no mundo, desculpe, isso não vai acontecer. Tem até uma pesquisa idiota dizendo que os Estados Unidos estão ficando menos religiosos. E isso, acredito muito nisso. Cheguem lá no Bible Belt e vocês vejam lá, tentem ensinar a evolução lá para ver o que acontece. Não, o mundo não vai se livrar da religião tão cedo. Talvez acho que nem devesse. Se você acha que todos os males do mundo vai ser quando alguém deixar de rezar para algum Deus, o problema não é esse. O problema nunca foi esse. O problema é a nossa tendência assassina de acabar com nós mesmos. Ou, como diria o nosso amigo exterminador, é a nossa tendência a nos autodestruir. Fica difícil nós tentarmos pensar racionalmente o que fazer. Não podemos modificar uma sociedade. Ensino, educação, nada disso adianta. Mesmo porque, como eu tinha falado naquele outro vídeo, as pessoas não querem educação, não querem aprender mais, querem continuar com as coisas que simplesmente fundamentem a sua ideia pré-concebida, o seu pré-conceito e os seus preconceitos também. Há muita coisa de errada no mundo e o principal delas somos nós mesmos. Diz o Tao Te Ching que aquele que domina os outros é forte, mas quem domina a si mesmo é poderoso. Mas ninguém quer dominar a si mesmo, nós preferimos dominar os outros. Não importa se seremos poderosos ou não, a vontade de querer submeter os outros ao nosso próprio jugo é sempre maior. E isso é o que tem causado tantos problemas em todas as sociedades ao longo desses séculos. E não parece resolver daqui para frente. Continuaremos nesse mesmo caminho por séculos e séculos. Acham que acabar com a religião faz alguma diferença? Não faz. Sempre encontraremos alguns outros grandes líderes para nós venerarmos, como acontece lá na Coreia do Norte com aquele maluco. E lá não é um país que seja altamente devoto de alguma religião qualquer, mas o fanatismo por aqueles líderes psicopatas daquele paizinho mequetrefe ainda é muito forte. O que se faz então? Nos meter lá? Não há nenhuma vantagem estratégica nisso. Vamos fazer o quê? Catequizar índios, reeducar pessoas, mandar para gulags? Não há uma solução imediata. O problema religioso não é a religião em si. Não é e nunca foi. E se você acha que sim, eu faço uma pergunta. Você chega em um lugar onde não tem nenhum serviço público, não tem hospitais, não tem segurança, não tem nada, onde a única salvação que a pessoa tem, a única coisa que ela mantém viva é achar que vai para o céu algum dia. Você tira isso dela e vai dar o quê? Você vai lá construir hospitais e escolas? Isso é bom? Isso é ruim? Não importa, é o que acontece. Não podemos simplesmente fechar os olhos para o mundo e dizermos lá deveria ser assim. Entre dever e o que vai ser são duas coisas totalmente diferentes. Enquanto isso, nós vemos pessoas na rua só porque estão com a roupa da sua própria religião serem apedrejadas. Nós vemos mendigos serem queimados, nós vemos guerras, nós vemos dissensão, nós vemos ódio. Aquele do eu tenho um Deus melhor do que o seu, mas se não fosse Deus, seria bandeira, seria nacionalismo, seria partido político. Tem gente que briga até por causa de videogame, como foi o caso de dois malucos que um acabou matando o outro por causa de um jogo de videogame. Tem um link até aqui sobre isso. E aí, você acha que apenas tirar a religião vai resolver isso? Boa sorte tentando. Isso não vai acontecer. E aí, pessoal, se vocês gostaram, faça aquele trabalho de levar a minha palavra aos 4 cantos do mundo. Compartilhe o vídeo, clique no joinha, compartilhe nas suas redes sociais. Esse é André do seu ceticismo.net.